10 minutos. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, é natural do parlamento bons e acalorados debates que ocorrem entre situação, governo e oposição. Eu quero trazer dois assuntos na tarde de hoje, senhor presidente. Uma avaliação que quero fazer sobre o perfil e o paradigma da economia conduzida pelo governo da presidenta Dilma e, é claro, os episódios que ocorreram recentemente na hidrelétrica de Jirau. Então, senhor presidente, o paradigma da economia traçado, pensado, elaborado e conduzido pelos líderes do tucanato no Brasil, pelos pensadores do PSDB e todos os partidos que compõem a sua linha de pensamento, ficou perdida no tempo, caiu por terra todas as razões e suas teorias que ficaram no passado. Uma delas, senhor presidente, é que está escrito nos anais do que foi o grupo de pensar a economia dos anos 60 e 70, conduzido pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outras pessoas, como Sérgio Mota, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, e outros pensadores, de que a teoria das vantagens comparativas, pensada por David Ricardo, um chamado neoclássico, da economia neoclássica, é que os países devem trilhar o seu desenvolvimento a partir da razão daquilo que tem de melhor. Portanto, os países com alta industrialização vão continuar sendo países que dominam a economia e a política mundial. Já os países que não contam com a industrialização deveriam se agarrar apenas à venda e exportação de matéria-prima. Pois, muito bem, durante muitos anos, século XIX e entrada do século XX, o grande debate que se fazia é que a Inglaterra, para dominar o mundo, fazia muito bem, aplicava muito bem esta regra. Então, os países não industrializados deveriam estar vendendo matéria-prima quase de graça para a Inglaterra. Isso cai por terra, senhor presidente, a partir da eleição do presidente Lula. Cai por terra porque, resgatando um pensamento de Keynes, o Estado brasileiro passa de novo a ser o indutor, o líder, o coordenador da capacidade de desenvolvimento do país. E, como tal, criou o plano de aceleração do crescimento. Esse foi o grande salto de qualidade da retomada, não só para o Brasil, mas veja como mudou a geopolítica do mundo inteiro. Foi criado, só existia o tal do G7, que depois virou G8, depois se criou o G20, G21, G22, G23, criou tantos outros blocos econômicos e, é claro, agora mais recentemente está se conformando o chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dado isso, o PAC arrasta o Brasil para uma capacidade muito forte de liderar a economia e política e chama agora a atenção da relação chamada Sul-Sul. Mudou os paradigmas dentro da OMC, muda a discussão dentro da ONU e todos os grandes fóruns mundiais, os mais pobres do mundo hoje têm um assento ainda minimamente reservado nesses grandes debates, senhor presidente. Então, o plano de aceleração do crescimento do Brasil veio para marcar história, de levar a infraestrutura pesada a todos os lugares, de levar a capacidade produtiva do país, de investir em conhecimento, de elevar o padrão de renda dos mais pobres, abrir quase 15 milhões de carteiras assinadas, postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Mas, senhor presidente, tem algumas pessoas que parece que param no tempo. Neste caso, as principais obras do PAC, neste momento, na Amazônia, estão voltadas ao setor de energia, à produção de energia elétrica à base dos rios, energia hidráulica. E as principais, no Rio Madeira, que tem duas, Santo Antônio de Jirau, e no Rio Xingu, no Pará, a hidrelétrica de Belo Monte. Eu acompanhei de perto, senhor presidente, o debate nos anos 80. Eu estava começando minha vida pública como sindicalista, lá na Transamazônica, no estado do Pará. E, como tal, a forma, o modelo utilizado pelo governo militar daquela época para a construção de hidrelétricas, eu também concordo plenamente que aquilo não servia absolutamente nada para uma Amazônida. Esse modelo ficou ultrapassado e o pior da engenharia no Brasil é a hidrelétrica de Balbina, no estado do Amazonas, que ele está hoje em dia. Um engenheiro que quer pensar em energia elétrica tem como não, o que não é para fazer,
a hidrelétrica de Balbina. Mas isso tudo muda a partir do governo do presidente Lula. Muda e muda muito, porque o novo conceito, com novas tecnologias, redução do tamanho dos lagos, capacidade de discussão com a comunidade, deixar a energia na comunidade, capacidade de investir no Estado que está produzindo energia elétrica, que vai além dos chamados planos de compensação social, isso tudo está posto na matriz dessas construções, dessas hidrelétricas. E eu tive a oportunidade de participar, quase por 2 anos, do Conselho de Administração da Hidrelétrica de Jirau, e acompanhei de perto desde os primeiros passos da implantação das usinas do Rio Madeira, senhor presidente. E ocorre o quê? No ano passado, houve um alto índice de vandalismo que destruiu 100% dos alojamentos do canteiro de obra de Jirau. Quando foi agora, antes de ontem, repetidos os fatos. E eu tenho aqui uma nota do secretário-geral da Presidência da República, doutor Gilberto Carvalho, condenando, e eu concordo com ele, o ato de vandalismo que ocorreu lá. Por quê? Porque os fatos foram os seguintes: os trabalhadores reunidos em assembleia apresentaram uma pauta de reivindicação que foi totalmente aceita pelas empresas que contratam estes operários, atendendo 95% de tudo que foi colocado dentro daquela pauta. Aumento da capacidade de pagamento do percentual dos que ganham até R$ 1.500, R$ 220 para aqueles que ganham menos de R$ 1.500, R$ 200 para aquele que ganha mais de R$ 1.500, a garantia de não cortar os pontos dos grevistas e por aí vai. Mas tem um grupo de pessoas lá que está se atribuindo a um partido chamado de ultra-esquerda, que elegeu as obras do PAC para fazer onda de terrorismo e chegar em 2014 com as obras, tanto dos estádios de futebol da Copa do Mundo, quanto também de obras, como é o caso dessas hidrelétricas, paralisadas. E não aceitaram de jeito nenhum que 90% da categoria deu sim a proposta de negociação. Recusando a isso, entraram nos alojamentos que ainda estavam, que as pessoas ainda estavam trabalhando, estavam fechados, e começaram nova onda de incêndio. Dos 57 alojamentos, 36 foram queimados. Mas ao chegarem nos alojamentos aonde já estavam outros trabalhadores já descansando, estes trabalhadores não deixaram eles consumar o incêndio nos 57 alojamentos. Isso está mostrando aqui, senhor presidente, que é preciso tomar uma atitude, e como disse já o ministro Gilberto Carvalho, isso não pode ficar desse jeito. Se a causa fosse trabalhista, nós estaríamos discutindo no âmbito das centrais e dos sindicatos que representam essas categorias. Mas não é o que ocorreu lá e não é o que está ocorrendo em outras 11 obras do plano de aceleração do crescimento. Então, se o debate é nessa natureza, eu quero aqui parabenizar o ministro Eduardo Cardoso, que acaba de tomar a atitude de mandar a Força Nacional. Já prenderam 11 destas pessoas, do líder desse vandalismo, e eu posso afirmar a Vossa Excelência que acompanhei de perto as negociações que estão feitas lá. As centrais sindicais todas que têm presença lá, os sindicatos que têm presença lá, todos participaram e 90% da categoria disse sim. Assim sendo, é muito preocupante esse tipo de sindicalismo que eu desconheço, senhor presidente. E eu fui sindicalista durante muitos anos da minha vida. E o embate que nós fazíamos, ser duro na política, na condução, na capacidade de argumentação, não arredar pé de jeito nenhum daquilo que é direito do trabalhador, mas nunca passamos para esse tipo de atividade. Então, se esse tipo de atividade vai além da luta sindical, vai além da capacidade de organização sindical, que é um direito do trabalhador, e fica aqui a minha solidariedade ao governo, à direção que conduziu dos sindicatos lá, essa negociação que foi feita lá em Rondônia, e só espero que a partir de agora se possa operar com um serviço de inteligência, porque se nós não colocarmos serviço de inteligência, nós corremos o risco dessas obras que têm prazos exíguos de execução e de entrega serem atrasadas, e nós perdemos esse tempo, inclusive, das horas da Copa. Então, era assim, senhor presidente, e eu queria ainda deixar como lido os textos que eu tenho aqui na mão, que tratam sobre os efeitos do PAC, a capacidade de execução, e também a nota apresentada pelo ministro Gilberto Carvalho. Muito obrigado.